O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos nesta 8ª de Páscoa, tendo a cada dia um evangelho que mostra um aspecto, nos mostra uma aparição com o seu, digamos, respectivo aspecto a ser salientado. Deste texto nós poderíamos tirar vários aspectos, mas existem 2 aspectos que eu gostaria de enfatizar. Pois bem, nós podemos perceber que este relato de João, do capítulo 21, está intimamente ligado com um outro relato do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que fala de uma pesca milagrosa. Logo no início, quando nosso Senhor chamou os discípulos, quando nosso Senhor os fez seus discípulos. Então diz que eles também, depois de uma noite inteira de trabalho, eles não tinham conseguido pescar nada, e nosso Senhor mandou que eles lançassem as redes, e eles assim fizeram, e pescaram uma grande quantidade de peixes. E nós vemos então este relato se repetir, como que para enfatizar que nosso Senhor ressuscitado, ele renova, ele ratifica, ele confirma, ele confirma aquele primeiro chamado, isto é, ele novamente confirma de que eles são seus discípulos, e aquilo que ele dissera lá atrás, que eles seriam pescadores de homens,
não mais pescadores comuns, nosso Senhor ratifica, confirma, isto é, que eles são pescadores de homens. Então nós vamos ler e ouvir este evangelho a partir desta ótica. Eles são pescadores de homens. A barca é a igreja. As redes são as palavras, são os meios que eles se utilizam para pescar almas, para pescar homens, para ganhar almas para Deus. Pois bem, então diz aqui que novamente, depois de uma noite inteira de trabalho, eles não tinham pescado nada. O que é, meus irmãos, que aqui já agora nós podemos compreender? E é claro, aqui os pregadores tiram um ensinamento para si, mas todos nós, isto é, o trabalho sem Jesus, ele é inócuo, ele é inofensivo, ele não tem efeito, ele não atinge a finalidade para a qual ele foi destinado. Então, qual é a finalidade de redes sendo lançadas ao mar? De pescar. Qual foi a finalidade que eles queriam atingir quando saíram com a barca para pescar? Conseguir peixes. Conseguir peixes, mas eles, depois de uma noite inteira de trabalho, eles não tinham pescado nada. Diz então que ao amanhecer, já tinha amanhecido e Jesus estava de pé, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Isto é, vocês pescaram alguma coisa? Eles respondem frustrados: não temos nada, não pescamos nada. E Jesus diz: lançai a rede à direita e achareis. E eles assim fizeram. Aqui, meus irmãos, nós podemos também tomar mais um outro ensinamento para a nossa vida. Para os pregadores, tomam este ensinamento para o seu ministério, mas todos vocês, todos nós, cada um no seu aspecto de vida. Isto é, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós somos obedientes a Jesus, o fruto aparece. Isto é, a obediência, fazer aquilo que Ele nos manda, uma obediência amorosa, não apenas uma obediência servil. Lembrando que tanto lá na pesca milagrosa de Lucas, no capítulo 5, como aqui, este pedido de nosso Senhor não era muito compreensível, porque afinal de contas, o dia já tinha amanhecido, e se eles não conseguiram pescar nada, eles, pescadores experientes, se eles não conseguiram pescar nada durante a noite, como é que eles iriam conseguir pescar alguma coisa durante o dia? Mas eles foram obedientes e lançaram novamente as redes. E diz aqui que eles pescam uma grande quantidade de peixes que tiveram que pedir ajuda, porque eles sozinhos não conseguiam arrastar todos aqueles peixes para a margem. E aqui, meus irmãos, mais uma realidade que nós podemos ver e até aplicar para os tempos atuais. Deus abençoa, isso aqui eu estou falando de evangelização. Então, compreendamos esta frase dentro disto sobre o qual estou falando. Estou falando de evangelização. Então, Deus abençoa a fidelidade com a fecundidade. E Deus pune, Deus castiga com a infecundidade, com a infertilidade, a infidelidade. Isto é, se nós formos fiéis, nós seremos fecundos no nosso ministério, porque quem faz é Deus.
É Deus quem opera, é Deus quem ganha os corações. Não são as minhas palavras, não são as minhas táticas de evangelização, mas é Deus, de modo que quanto mais unido a Deus eu estiver, mais fecundo no meu ministério eu serei. Mas quanto mais distante de Deus eu estiver, mais infértil será a minha pregação, mais estéril será a minha palavra, mais estéril será o meu ministério. Então não tenhamos dúvidas de que se há aqui e acolá, em algum lugar do mundo, e há, infelizmente, igrejas, dioceses, morrendo espiritualmente, é porque ali a infidelidade reina. Então, se nós vemos em tantos... Nós não estamos isentos disso, tá, meus santos? Eu estou apenas pegando um exemplo exagerado para que fique fácil a contemplação desta verdade. Mas isso, infelizmente, disso ninguém está isento. Mas, pegando um exemplo exagerado, nós vemos a Europa morrendo na fé. Nós vemos as igrejas na Europa morrendo, se acabando, inclusive na Itália, cheia de turistas. E, às vezes, turistas cristãos católicos. Mas o povo de lá, como de toda a Europa, morrendo, porque infiel ao Evangelho, caíram na infertilidade, se tornaram insossos, porque o sal perdeu o sabor, culposamente tornaram-se trevas, porque se afastaram da luz. Aí é claro, não tem vocação, as ordens religiosas vão se esvaziando, e aqueles que estão lá, aqueles que não abandonaram, vão envelhecendo e morrendo, e não haverá mais ninguém para substituir aquelas ordens. As igrejas vazias, com poucas presenças, e dentre aqueles poucos, os muitos são idosos. Dentre os poucos, a grande maioria idosa. Por quê? Porque eles não querem ter mais filhos, porque além deles não quererem ter mais filhos, eles promovem os meios anticoncepcionais, e além deles não quererem mais filhos e promoverem os meios anticoncepcionais, eles querem a liberação do aborto, e além deles não terem filhos, promoverem os meios anticoncepcionais e quererem a liberação do aborto, eles promovem a ideologia de gênero e a ideologia gay. Então é claro que a morte virá. Eles estão assinando a própria sentença contra eles mesmos. Não querem ter filhos, promovem os anticoncepcionais, o aborto e o gaysismo. O que é que você quer como consequência de tudo isso? A morte, a destruição. E é o que vai acontecer, ou melhor, o que já está acontecendo, e não precisa ser profeta para isso dizer. E a Europa será tomada por outros que querem ter filhos, que não querem saber de história de anticoncepcional, que não matam seus filhos na barriga de suas mães, e de que não promovem a ideologia de gênero, nem as práticas homossexuais. Então está claro, Deus então, meus irmãos, pune, isto é um castigo medicinal, mas é um castigo de que a Europa está morrendo, tendo a fé arrancada de sua boca, secando na sua fé. Então é um ensinamento para nós, e repito, nós não estamos isentos disso. O fenômeno não está tão escandaloso conosco ainda,
mas já está presente. Então precisamos, aqui eu peguei apenas um aspecto, o da abertura à vida, né, da obediência a Deus, a este mandato: crescei e multiplicai-vos. Eu peguei um aspecto, isto é, da obediência à sua natureza. Se você nasceu homem, seja homem. Seja homem celibatário, seja homem casado, mas seja homem. Se você é mulher, seja mulher, ou celibatária, ou casada. E se assim for da vontade de Deus, tendo filhos e muitos filhos. Se não for da vontade de Deus, louvado seja Deus. Deus não quis, Deus sabe o porquê. Nem que seja Deus quer que eu tenha algo para Ele sacrificar a minha vontade. Nem que seja para que eu tenha algo a Ele oferecer. O meu desejo de ter filhos e que não tive, e que ofereço com amor. Não é da tua vontade? Louvado seja Deus. Mas entende, meus santos, isto é, esta obediência. E aí não tenha dúvidas, quer tendo muitos filhos, quer sem ter filhos, se você estiver na obediência a Deus, a sua vida será fecunda. A sua vida será fértil de tantas outras maneiras, porque você está na obediência a Deus. Então é isso aqui que mais uma vez nosso Senhor então ensina a sua igreja nascente. Aquilo que ele fizera lá atrás, mandou que eles lançassem as redes. Eles já estavam limpando as redes já estavam mais ou menos limpinhas. Eles vão lançar de novo e vão na cabeça deles: vamos sujar de novo as redes, porque eu sei que não vai dar certo. Já tentei pescar e não consegui, mas em atenção às tuas palavras eu vou fazer. Assim deve ser a igreja nascente, assim devemos ser nós, obedientes à palavra de Deus. Em atenção à tua palavra, Senhor, eu farei. Em atenção à tua palavra, Senhor, eu vou novamente tentar. Em atenção à tua palavra, eu vou aplicar todas as minhas forças para obedecer à tua vontade na minha vida. E diz então, meus irmãos, que eles pescam uma grande quantidade, e diz que diante daquele milagre, João reconhece e diz: é o Senhor. É interessante, São João Crisóstomo, ele vai dizer que cada um com o seu próprio caráter. João era mais profundo, tinha uma maior penetração, então ele reconhece: é o Senhor. Pedro é mais vivaz, então Pedro vai ao encontro. João é o primeiro a reconhecer, mas Pedro é o primeiro a ir ao encontro. João reconheceu, mas ficou no seu lugar. Pedro não se conteve, estava nu, vestiu-se, jogou-se no mar e foi ao encontro de nosso Senhor. E aquele que tinha pedido peixe, lembra que como é que começou o diálogo? Moços, tem algo para comer? E eles disseram não. Quando eles chegaram à margem, já tinha fogo aceso, peixe sobre a brasa e pão. Como assim? E por que foi que ele pediu algo para comer? Meus irmãos, Deus tem sede do nosso amor, e Deus quer que nós participemos da sua alegria. Lembra que eu falei que nós somos chamados a contemplar este evangelho como uma confirmação de que eles são pescadores de homens, de que as redes são a palavra, a evangelização e aqueles meios utilizados para ganhar almas, para pescar homens. Então os peixes aqui, os grandes peixes, são um símbolo dos homens, das pessoas, das almas pescadas. Quando eles chegam, Jesus já havia pescado, já havia peixes sobre a brasa. Ele não precisa de nós, mas porque Ele nos ama, Ele quer precisar. Eu não sei vocês,
Misericórdia, tem que terminar. Eu ainda tinha na cabeça de pregar bem rapidinho hoje. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, rapazinho, e na escola eu ia fazer trabalhos em grupo, podem me chamar de individualista, eu nunca gostei de trabalho em grupo. Eu ia fazer trabalho em grupo, eu só gostava de fazer trabalho em grupo, sim, às vezes eu gostava de fazer trabalho em grupo. Quando aquele trabalho não me agradava, era chato, ou era muito trabalhoso, e eu de verdade precisava de que alguém fizesse parte da pesquisa, ou que alguém fizesse coisas daquele trabalho que eu não gostava de fazer. Então, assim, no meu tempo, os trabalhos eram todos feitos à mão. A gente comprava folha de papel pautado, aquela folha dupla, tem que fazer a capinha. Eu odiava fazer capinha, eu não sei desenhar nem dado. Sou péssimo para desenhar. Então eu pegava a capa, manda alguém desenhar a capa, entendeu? Ou quando tinha muita coisa para escrever, então tá bom, a pesquisa eu fazia, mas você escreve. Mas percebe que o egoístazinho só gostava de ajuda quando ele sabia que não dava conta de fazer o trabalho sozinho. Que quando ele dava conta, ele queria fazer sozinho. Ele queria a glória só para ele. Porque os outros mais atrapalhavam do que ajudavam. Nosso Senhor não é assim. Ele dá conta. Ele dá conta de evangelizar sozinho. Ele dá conta de ganhar as almas sozinho. Ele não precisa de nós, mas Ele quer que nós participemos da sua glória. Então ele quer que nós pesquemos. Ele quer nos fazer pescadores de homens, embora Ele não necessite, porque quando eles chegaram com os peixes, Jesus já os tinha sobre a brasa, com pão quentinho para que eles comessem. Percebe aqui, meus irmãos, a generosidade de nosso Senhor. No salmo de hoje, nós cantamos a generosidade, a bondade de Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Que nós hoje então, meus irmãos, pedindo a Deus a graça da fidelidade, para que sejamos contemplados com a fecundidade, peçamos também a nosso Senhor que Ele nos conceda a graça de ver a sua generosidade na nossa vida, que sejamos como João, que tenhamos profundidade, que percebamos como Deus é bom, porque muitas vezes, e não são poucos os cristãos católicos que vivem isso, vivem cegos, sem ver a bondade de Deus, e aí são tristes, vivem com uma lamentação escondida, vivem com a reclamação abafada, mas presente, porque não reconhecem como Deus é bom, como Deus tem sido bom, como Deus é paciente, como Ele tem sido misericordioso. E quando nós contemplamos esta verdade, do nosso coração brota uma necessária ação de graças e uma necessidade de corresponder à sua bondade. Ele é tão bom comigo, eu quero ser bom também com os outros. Ele é tão generoso comigo, eu quero também ser generoso com os outros. Misericórdia, Ele é tão paciente comigo, eu quero ser paciente com os outros. E aqui, meus irmãos, neste desejo de correspondência, começa o nosso caminho para a nossa santificação. Que a Virgem Maria, que viveu tudo isso em plenitude, em perfeição, nos alcance as graças necessárias para que nós também comecemos a viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.